Professora Natália, o professor Gustavo trouxe um aspecto interessante que eu queria escutar a sua reflexão a respeito, porque há uma tese que indica que o que estaria por trás desse posicionamento de Donald Trump teria sido motivado pelo receio dele de que os países que integram o BRICS estariam já avançando naquela questão que envolve a escolha de uma moeda alternativa ao dólar. Enfim, queria tentar conectar esse receio de Donald Trump, ou isso que ele já externou por diversas vezes, a esse nosso papo, essa nossa discussão. Olha, do meu ponto de vista, o BRICS não é uma ameaça em si para Donald Trump hoje, né? A principal ameaça que existe é a China, e a China ela tem muito utilizado o renminbi digital nas suas negociações bilaterais com vários países do mundo. E, logicamente, como ele está fazendo hoje uma ofensiva contra o Brasil, ele vai utilizar o BRICS, mas o objetivo dele não é simplesmente o Brasil. O Brasil tem proposto uma desdolarização, mas essa proposta de desdolarização, ela ecoa no Brasil como se fosse algo brasileiro, vamos dizer assim, totalmente original. E a realidade é que não é bem essa, né? Essa proposta de desdolarização é algo que tem sido feito por vários países, principalmente pela Rússia e pela China, após a guerra da Ucrânia. Né? Porque a guerra da Ucrânia vai gerar uma instabilidade no dólar, pelo fato dos Estados Unidos pegar parte da dívida, né, russa e pegar e controlar pelo fato de ser em dólar. E falar, não, esse recurso é meu. E aí todo mundo fala, como é que eu vou confiar em ter recursos em dólar se esse dólar, de repente, pode deixar de ser do meu país porque os Estados Unidos controlam esse recurso? Então, começa a se criar dentro do sistema internacional e aí do sistema financeiro também, eu acho que é bom colocar, né, uma certa falta de confiança sobre o dólar. O dólar sempre foi a moeda mais confiável, né? Todos nós sempre depositamos dinheiro em dólar, temos dinheiro em dólar. Não por acaso Jair Bolsonaro tinha dinheiro em dólar na casa dele, não é mesmo? Então, o dólar sempre foi essa moeda confiável, onde eu vou deixar uma reserva assim, que eu sei que se tudo der errado, vou ter lá com o dólar. Mas, desde a guerra ali da Rússia com a Ucrânia, a gente tem esse processo de, né, perda de confiança no dólar. E essa perda de confiança no dólar tem feito com que vários países do mundo falem, mas por que a gente precisa negociar em dólar? Por que a gente não pode negociar nas nossas próprias moedas? Ou por que a gente não pode criar um novo sistema, né, para negociar nesse grupo? Então, o BRICS é um pouco essa discussão, mas chegar num consenso no BRICS é muito difícil, porque o BRICS envolve países como Arábia Saudita e Irã, envolve países, né, como Índia e China. Então, nós temos vários países que têm conflitos fronteiriços, conflitos políticos importantes. Então, o BRICS hoje, ele é, logicamente, um bloco importante, mas hoje em si ele não representa uma ameaça, porque você ainda tem muitos conflitos internos. Talvez ele venha a ser uma ameaça. E acho que o medo do Donald Trump é o quê? Que mais países entrem no BRICS, e o BRICS deixe de ser um simples bloco, mas passe a ser uma instituição internacional, o que ele não é ainda hoje. E aí passe a pensar em novas práticas internacionais, novas normas internacionais, né? Que é o que, e aí eu vou pegar, acho que a fala do professor Gustavo, né? O que os Estados Unidos não quer hoje, ele não quer novos processos de institucionalização. Afinal, ele quer destruir qualquer tipo de instituições. Então, o BRICS não pode crescer, não pode se institucionalizar. Não, perfeito. Professor Pedro, quer também colaborar um exercício sobre a figura do BRICS, de que maneira o bloco tem deixado Donald Trump inseguro, o que estaria por trás do tarifaço, as medidas que vêm sendo tomadas para vários países e de que maneira isso se relaciona com esse debate que a gente faz agora? Eu não vou. A Natália é especialista na área, claro, de geopolítica, eu não tenho especialidade nisso. Só que eu posso dizer que esse conflito realmente se inicia na guerra Rússia-Ucrânia, e essa guerra se inicia pela Rússia, e aí é um pouco a minha área, né? Sim, claro. Ter vulnerado o direito internacional atacando um país vizinho.
Para países como o Brasil, que são países fracos, às vezes a estrutura do direito, a lógica do direito é proteger o mais fraco sempre. Você tem relações jurídicas, a lógica de ter uma relação jurídica é proteger o lado mais fraco. Porque o forte, o poderoso, não precisa de direito, não precisa de proteção, né? Um país como nós, que somos aí, estamos vendo agora nesse conflito com o Trump, que somos um país fraco, com dificuldades e somos, compartilhamos um grande continente com a nação mais poderosa do mundo. Então nós temos que defender o direito internacional, é o nosso interesse, porque é o que nos protege de violências, de avanços, desse tipo de postura que o Trump está tendo agora, né? Então me parece que isso é muito relevante que nós tenhamos noção de que defender o direito internacional no plano das relações internacionais é defender relações mais civilizadas no interior da humanidade e é também defender o nosso interesse específico como país, porque não somos um país forte, né? Não somos um país de primeiro mundo, uma superpotência, nem nada do gênero. Então também é defender o nosso interesse particular, digamos assim, como povo, né? Eu creio que o BRICS, essa justificação que está, o Trump fez isso com a do BRICS, não me parece, eu não conheço muita coisa, não me parece ser totalmente verdadeira, a minha impressão que me dá. Por que ele não fez isso com a Índia, então? Que é muito mais relevante que o Brasil no BRICS. Arábia Saudita. Emirados Árabes. Quer dizer, que inclusive são parceiros intensos comerciais dos Estados Unidos e continuam sendo, né? Então, na realidade, eu acho que tem aí razões políticas mesmo. O Trump está querendo, vamos dizer, exportar para os países mais influenciados pelos Estados Unidos, como é o nosso caso, exportar um modelo autoritário de Estado e de gestão da vida e está querendo nos impor o que ele acredita, né? O que ele acha que é o correto para o mundo, que é ter aqui um governante ligado ou subordinado a ele e que faça o que ele deseja aqui. Ele quer um mecanismo de hard power em relação ao Brasil. Nós não podemos deixar porque isso nos destrói, né? E é o que eu falei para você, tudo bem, vamos dizer que fosse possível o Lula atender ele agora. Tá bom, vamos liberar o Bolsonaro aí, ele não pode ser processado, é um cidadão brasileiro imune. O que diz que o Trump ia parar? Ele exige isso hoje, exige outra coisa amanhã, e depois amanhã, e nós não íamos ter fim, nós íamos ter um presidente do Brasil eleito pela população norte-americana, essa é a realidade. Iremos ter um imperador brasileiro investido da função de presidente dos Estados Unidos da América. Eu acho uma tristeza isso, acho que os Estados Unidos não só um povo irmão nosso, como foi uma justa liderança do mundo livre até iniciar o governo de Donald Trump, que parece que quer não ser líder do mundo livre, mas ser o imperador do mundo livre e esse mundo deixar de ser livre. E isso nós não podemos aceitar. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai entrar na última sessão de análises aqui do programa. Professor Gustavo, queria só pedir a sua reflexão também sobre esse tema. Naturalmente, fique à vontade para trazer as suas considerações e ponderações quando a gente precisa colocar aquele suposto receio de Donald Trump com o fortalecimento do BRICS, a adoção de uma moeda alternativa. Enfim, se quiser trazer o seu complemento a essa discussão, só para a gente fechar, porque daí a gente entra na parte final do programa apontando para os caminhos possíveis para tentar destravar esse assunto que trata do tarifaço. Por favor, doutor. Ponto relevante foi trazido aqui pelo professor Pedro. O Brasil sempre teve relações extraordinariamente boas com os Estados Unidos da América e mais do que a relação de povo com povo. As presidências brasileiras, historicamente, têm boas relações com as presidências dos Estados Unidos da América, a despeito de serem presidências escolhidas pelo Partido Democrata ou pelo Partido Republicano. Se nós fizermos aqui um recorte histórico breve do pós-guerra para cá, veja que o presidente Harry Truman tinha uma boa relação com o Brasil, o presidente Dwight Eisenhower, do pós-guerra, tinha uma boa relação com o Brasil também, e mais tarde, outras presidências importantes, Jimmy Carter, Gerald Ford, até nos anos 80, o presidente Ronald Reagan, que era um conservador, era uma pessoa do Partido Republicano, que tinha posturas aliadas à época com Margaret Thatcher, tinha uma excelente relação com o final do regime militar no Brasil e começo do regime democrático. E até mesmo o presidente Lula, no seu primeiro mandato, manteve um ótimo contato diplomático com a Casa Branca, à época, sob a chefia do presidente George W. Bush Filho. E veja como isso pode se perder desse modo repentinamente, se não com a explicação de que nós temos hoje
lideranças poderosas, excêntricas, de pendor autoritário, que, dizendo-se democratas, agem contra as instituições democráticas, dizendo-se liberais, agem contra as instituições do liberalismo e, dizendo-se patrióticas, agem contra a própria pátria. O presidente Trump, quando toma essa decisão do tarifaço, compromete a economia americana, não é? E os nossos ditos patriotas, que vestem a camisa do Brasil, se embrulham na camisa do Brasil nas manifestações públicas, agora comemorando o tarifaço de Trump, deputados federais brasileiros hasteando bandeira em homenagem a Donald Trump, depois dele perpetrar um castigo contra o Estado Nacional brasileiro. Olha, isso é de um paradoxo lamentável. São patriotas antipatrióticos. Os verdadeiros patriotas, Daniel, são aqueles que defendem as nossas instituições constitucionais, a separação de poderes, a federação, a supremacia da escolha do povo no voto popular. Isso é o verdadeiro patriotismo, de maneira que nós temos que, defendendo a autoridade dessas instituições, sendo institucionalistas, levar adiante essa bandeira de negociação com os Estados Unidos da América. Acho que não tem que ter qualquer recuo em relação ao BRICS. Trata-se de um acordo importante de valorização do multicomercialismo, de uma afetação multilateral e não bilateral. E, aos poucos, deixar claro que, sem esse recuo, o Brasil será firme na sua negociação com diplomacia, porque o país não quer e não pode fugir dessa rota, com diplomacia, com devido processo legal, com respeito e valorização aos tratados e convenções internacionais, e deixar com que o mundo pressione nas suas instituições e nas suas bases econômicas, não apenas políticas, até que o recuo seja gradual e que nós possamos voltar a um ponto de normalidade. Sem isso, eu penso que não há um caminho viável nesse momento para a diplomacia brasileira, para o governo do Brasil.